Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro. Dessa vez vamos falar um pouco sobre a demissão do técnico Cuca pelo Atlético Mineiro, aproveitar para falar mal de alguns outros treinadores e também comentar um pouco sobre as especulações de quem vai assumir esse cargo no Galo. Obviamente estou aqui acompanhado do meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala, Bruno, fala galera. E o cu caiu, né? E a situação bem complicada, bem chata, aconteceu lá pro lado do Atlético Mineiro. Não está comentando um pouco sobre essa demissão, como o Bruno falou. Possíveis nomes que já estão sendo ventilados para assumir o time alvinegro e também alguns outros técnicos que podem seguir pelo mesmo caminho. Será? E eu já vou começar aqui, Matheus, com uma opinião que alguns podem achar que é dura, mas para mim não é. Qualquer time que for atrás do Cuca em agosto de 2025 é otário. Não sei a sua opinião, mas para mim não faz o menor sentido você ir atrás do Cuca. O Cuca fez no Atlético mais uma vez um trabalho medíocre, um trabalho meia boca, um time que tinha dificuldade de ganhar jogos e quando ganhava era muito mais pelo individual do que pela questão tática, do que por um planejamento de jogo. E ele continua abandonando trabalhos no meio do caminho, ou então sendo mandado embora. Eu abri aqui o Transfer Market. Sabe qual foi a última vez que o Cuca ficou mais do que um ano, pelo menos um ano, em um único clube, no mesmo trabalho? Eu quero que você tente chutar. O ano que eu lembro que ele trabalhou completo, a última vez que eu lembro foi no Atlético, em 2021. Ele ficou o ano inteiro. Não, ele chegou em março e saiu em dezembro, em 2021. É que aquele ano teve a pandemia, né? O ano foi um pouquinho depois. É, ele Mas, ficou a temporada inteira mais ou menos, mas não chegou a completar é, um ano no isso. carro. Eu acho que foi no próprio Atlético antes, na outra passagem dele. A última vez que o Cuca completou exatamente um ano no cargo foi no Shandong, entre os dias 23 de dezembro de 2013 e 6 de dezembro de 2015. Desde então, ele foi treinador do Palmeiras de março de 16 a dezembro de 16, maio de 17 a outubro de 17, agosto de 18 a dezembro de 18 no Santos, abril de 19 a setembro de 19 no São Paulo, agosto de 20 a fevereiro de 21 no Santos, março de 21 a dezembro de 21 no Atlético, agosto de 22 a novembro de 22 no Atlético de novo. Aí ele ficou 2 jogos no Corinthians, ele foi mandado embora por pressão da torcida. Aí no Atlético Paranaense ele ficou de março de 24 a junho de 24, ele ficou 3 meses e pediu para sair. E agora ele estava de dezembro de 24 até agosto de 25 no Atlético de novo. Então ele é um cara que além de, acho que 80% desses trabalhos que a gente citou, medíocres, principalmente os recentes, de medíocre para ruim, e é um cara que ele não fica no cargo. Ele pede para sair, ele não aguenta ficar um ano no mesmo time, sabe? Como é que alguém vai confiar o trabalho nesse cara? Não faz o menor sentido. Exato. Bom, esses dois últimos trabalhos dele, que teve toda aquela história dele no Corinthians, que ele saiu por toda a pressão, que envolve a história dele no extracampo e tal, e não vou entrar no mérito aqui para avaliar os trabalhos dele, mas tem esse porém de que ele é um nome que vai ser muito rejeitado por toda essa situação e nos clubes que ele vai chegar, mas nos dois últimos clubes que você citou que ele trabalhou, que são os Atléticos, o Paranaense e o Mineiro, e eram ambientes onde ele teria respaldo, por ter o Petralha e ele faz o que ele quer e é isso mesmo, e ele banca o que tiver que bancar e dane-se quem acha o contrário. E no Atlético Mineiro, por ser o maior treinador da história do clube, ele é um cara que tem um histórico dentro do clube, ganhou muitos títulos, então era um clube onde ele seria respaldado, mesmo que houvesse uma rejeição ou outra por parte da torcida. É, ele tem esse histórico dentro do Atlético. E nesses dois times ele conseguiu fazer dar certo, que mostra que ele está numa fase ruim, não, acho que
da carreira também, afinal, não está conseguindo engrenar os seus trabalhos. Não, inclusive, eu coloco ele como um dos não principais, mas um consideravelmente responsável pelo rebaixamento do Atlético Paranaense, que ele ficou 3 meses no cargo e pediu para sair, no meio da temporada. E E o obviamente time isso não estava tão atrapalha. mal, né? O time não Não, estava tão mal, o time estava brigando por G6 na época em que ele estava treinando o time, se eu não me engano. se você for ver aqui em pontos por jogo, no mesmo Transfer Market, ele tinha mais de 2 pontos por jogo. Então o aproveitamento era bom. Apesar de que agora, nesse último trabalho pelo Atlético, é um pouco abaixo os pontos por jogo, é 1,8 e o time era bem ruim, assim, bem mal treinado. Acho que foi escancarado isso nesse Cruzeiro e Atlético, a gente inclusive falou no nosso vídeo anterior, quem quiser dar uma conferida, olha aí que a gente falou dos confrontos da Copa do Brasil, tá bem legal o vídeo. Eh, mas é isso, ele é um cara que não só os trabalhos não têm sido bons, como tem sempre a chance dele simplesmente pedir pra sair do nada. Porque ele é um cara que o convívio sempre foi muito ruim. Só que antes ele ainda entregava um trabalho ok aqui, um bom trabalho ali, ganhava títulos. Hoje em dia não, eu não lembro qual que foi o último título que o Cuca ganhou como treinador. E você falou dessa situação extracampo, eh, deixo claro aqui que por isso ele já não deveria mais ser cogitado para trabalhar em nenhum clube brasileiro. Se o futebol brasileiro fosse sério, um cara com a não só acusações, mas com, eh, ele não foi só acusado, né, ele foi julgado e o julgamento deu que ele É, cometeu o crime, ele foi ele foi condenado, só condenado, que exato. ele entrou com um recurso falando de que ele não teve direito de defesa na época, e o julgamento foi anulado na justiça suíça, que foi onde aconteceu o caso. Então, o Cuca pode dizer de que ele não deve mais nada à justiça, porque o processo foi lá, falando não tem uma falha no processo, vamos anular a condenação que houve nesse caso. Mas aí o julgamento moral que há sobre o caso, aí parte de cada um. Isso aí o É, Cuca não tem como mexer. ele não foi inocentado, né, a Sim. condenação dele foi anulada, mas as provas de que ele cometeu o crime continuam ali. Então, por causa disso, acho que desde que o caso veio à tona e as pessoas começaram a saber, assim, tornou-se um conhecimento comum no há uns 10 anos atrás, ele já não deveria ser considerado para nenhum trabalho mais. Acho que ele ser especulado no clube deveria causar uma revolta na torcida, assim como foi no caso do Corinthians, que ele ficou 2 jogos. Mas enfim, o futebol brasileiro não funciona assim. Mas mesmo tirando isso, os trabalhos dele não são positivos, sabe. E ele é um cara de convívio difícil que não tá mostrando dentro do campo que merece essa oportunidade. Então, para mim, assim, mesmo e digo mais, eu não sei que você se você concorda, eu acho que tem muito defensor do Cuca nas redes sociais que às vezes nem gosta do trabalho dele tanto assim, mas justamente por causa dessa condenação, ele olha para isso e fala que isso é mimimi, e ele começa a defender o Cuca só para ser contra a lacração em cima do caso dele, e a pessoa começa a querer o bem do Cuca, começa a elogiar o trabalho dele por causa dessa condenação. Eu acho que grande parte dos defensores do Cuca hoje na internet são por causa disso, mas isso é uma opinião minha, não tenho dados. Eu acho que existem sim essas pessoas, e também existem pessoas que pensam no Cuca de lá atrás, que fez bons trabalhos na carreira. E esse é um problema, voltando para os trabalhos dele, para o trabalho como técnico que ele fez. Ele é uma pessoa que é muito emotiva, de que, como você falou, ele larga trabalhos no meio sem muita explicação. E eu lembro de um vídeo que o Facincani falou. O Facincani, assim, tem muitas coisas que ele fala que são absurdas, mas nesse ponto, eu acho que o que ele falou é verdade. O Cuca teve três grandes trabalhos na vida dele, ele jogou os três no lixo. O primeiro foi o que ele ganhou a Libertadores no Atlético, que ele sai e no meio do Mundial ele deixa vazar de que ele está saindo, isso afetou o time do Atlético, que contribuiu para o time ser eliminado numa semifinal para o Raja Casablanca. O Palmeiras 2016, que ganhou o brasileiro depois de 22 anos, ele larga e volta 6 meses depois, então, tipo assim, mostrando essa instabilidade dele, desse lado emocional de querer sair, de não conseguir ficar. E o Atlético de 2021, que aconteceu a mesma coisa com o Palmeiras, em que ele vai lá, ele ganha o brasileiro, ele ganha a Copa do Brasil, quase chega numa final de Libertadores,
e se chega naquela final, seria favorito contra o Flamengo, pelo que o time dele jogava. E ele vai embora no final do ano e volta 6 meses depois para o Atlético também. Então, assim, é muito complicado você querer ter um cara desse por perto, sabendo que a qualquer momento ele pode dar um start na cabeça dele, ele surtar e abandonar o bar. É, exatamente, né, eu acho que, voltando ao que eu estava falando no começo, qualquer time que vá atrás do Cuca hoje é muito mais, pelo que ele foi há 10 anos atrás do que pelo que ele é hoje. Acho que pelos trabalhos recentes dele, não faz o menor sentido ele ser cogitado em qualquer clube da Série A do futebol brasileiro, né. Exato. Mas aí entra em outro assunto que a gente também já abordou aqui em vídeos, eu não lembro qual era o nome do vídeo que a gente falava sobre a questão dos técnicos no futebol brasileiro, desse ciclo dos mesmos nomes sempre, e por que muitas vezes os técnicos eram mandados embora tão rápido aqui no futebol brasileiro, aqui no Brasil. Eu não lembro o nome do vídeo, mas o vídeo também é bem legal, é um dos meus preferidos aqui do canal. Vamos colocar no izinho, vai aparecer em algum lugar aqui na ponta Exatamente, da aqui tela. em cima. Eh, que é justamente que a diretoria brasileira, os diretores de futebol aqui no Brasil, muitas vezes eles não têm convicção nenhuma nos nomes que eles colocam como treinador, mas eles usam nomes, fortes, nomes conhecidos, para dar como uma sinalização de que eles estão trabalhando e para ser um escudo para o trabalho dele. Porque se você coloca um treinador novo e ele faz um trabalho ruim, as pessoas vão falar: "Ih, olha lá, tá botando estagiário". Se você coloca um nome batido, conhecido e o trabalho é ruim, todo mundo vai cair xingando é o técnico, não é o dirigente. E eu acho que muitas vezes fazem isso não só com o Cuca, né, não o senhor Mano Menezes. Eu acho que é uma situação muito parecida aí. É um cara que também desde 2018 não tem um trabalho bom. Ano passado, talvez o melhor trabalho desde então tenha sido salvar o Fluminense do rebaixamento, mas continua sempre empregado, porque ele tem um nome forte. E os dirigentes vão lá, sem convicção nenhuma, põem ele para mandar embora em 6 meses e botar a culpa nas costas dele. E olhando um pouquinho também para esse cenário de mudança, quais são os nomes ventilados no Atlético? Dos que eu vi sendo falados, que o Atlético sondou Pedro Martins, que é um treinador do Algarafa, treinou o Olympiacos, é um nome português. E assim, seria uma aposta para chegar no meio do campeonato, um cara que não conhece a realidade do futebol brasileiro, mas ele já descartou, já falou que não deve aceitar a proposta do Atlético, mas foi um nome ventilado. Outros nomes que eu ouvi falando foi o do Sampaoli, que já treinou o Atlético e é um estrangeiro, mas já trabalhou muito aqui no Brasil, já conhece a dinâmica não só do futebol brasileiro, mas também do próprio clube. Outro nome que vi sendo veiculado é o do Tite, mas ele saiu muito chamuscado do Flamengo, estava quase certo com o Corinthians, mas ele divulgou que teve uma crise de ansiedade, por isso voltou atrás na decisão de assumir o clube e quer dar uma pausa na carreira. Será que ele já está pronto para voltar? Será que ele já vai engatar um novo trabalho? E o último nome que eu vi aqui, de que o Atlético estava sondando possibilidades, que está empregado, inclusive, era o de Fernando Seabra, técnico do Red Bull Bragantino, que até pouco tempo atrás treinava o maior rival do Atlético, o Cruzeiro. Então, estão veiculando esse nome e que entra nessa lógica que você falou. Não é um nome grande. Seria um cara que jogaria mais pressão, tanto nos jogadores quanto também na diretoria. Além desse que você falou, eu vi o Carlos Carvalhal, que já negou, e o Pedro Caixinha, eu também vi que estava bem forte. Isso. Sim, Pedro também foi. Caixinha que fez um bom trabalho no Bragantino e um trabalho ruim no Santos. E o Eu acho que staff até falou de que daria sinal positivo se o Atlético fizesse movimentos. exato, ele parece que junto com o São Paulo, eles são os 2 principais nomes. Eu acho que, já mostra que a diretoria não tem muito um, um caminho certo para onde quer ir. Porque são treinadores bastante diferentes, tanto na forma de jogar, como nesse mesmo espectro de conhecer o futebol brasileiro ou não, como em questão de idade, em questão de nacionalidade. Então, estão atirando meio que para todo lado para ver quem aceita. Eu A, a, acho que ideia, a ideia é a seguinte: tenta virar dia 11 e o resto a gente vê depois.
exatamente. Então, assim, o Tite, eu entendo ter a crise de ansiedade na bagunça que tá o Corinthians, eu também teria se eu tivesse que ser responsável por aquilo, mas o Atlético não é como se estivesse numa situação muito tranquila também. Então não acho que faz sentido para ele voltar nesse momento para o Atlético, ainda mais que o histórico que o Tite tem no próprio Atlético, né, o Tite estava lá quando foi rebaixado, se eu não me engano. Sim. E parece que tá mesmo ali os principais nomes é o Caixinha e o Sampaoli. Eu acho que o Jorge Sampaoli é outro cara que também o último bom trabalho dele foi que 2020, 2021, ali No Santos, próprio Atlético Atlético. Mineiro, que também não ganhou nada, né, também abandonou o trabalho no meio, é um cara de convívio extremamente difícil, é um cara que a gente sabe que pede muitos reforços, né, o Santos queria contratar ele, inclusive recuou, porque ele pediu muitos nomes que o Santos não tinha condição. Vazaram a informação de que para ele assumir o Atlético ele não ia pedir ninguém. Eu duvido muito, conhecendo os trabalhos do Sampaoli, ele não é o tipo de cara que não vai pedir reforços. Ah, às vezes, não sei, às vezes ele viu que no Santos eles recuaram por causa disso e ele pensou: "Ah, na entrevista de emprego você mete um migué aqui, um migué ali, conhecimento alto em pacote Office, ah Quem não, nunca entenda sim de mentiu na Excel". entrevista de emprego, que atire a primeira pedra. Se tiver É, alguém do meu trabalho vendo esse vídeo, saiba que no meu processo seletivo foi tudo certo. pô, não, tem um nível avançado de Excel. Ah, eu conheço, sei fazer cálculo em planilha tranquilo. É, ele Mas meteu esse migué e chegando lá ele olhar para o time, porque o elenco do Atlético, assim, é um tem time carências. ok pra bom, mas tem várias carências. O Atlético não tem o primeiro volante, Sim. sabe. Então, A assim, não é um zaga time que tá o Lianco machucou, virou um Deus nos acuda a zaga do Atlético também. então, assim, não é um time que tá perfeito, faltam peças ali pra disputar qualquer coisa. Conhecendo o Sampaoli, né, ele é o cara que vai ficar enchendo o saco pedindo 8 E reforços, mas e tem outra questão com o caso Sampaoli, que eu estava pensando isso quando foi ventilado o nome dele, que é o seguinte: esse time do Atlético tem muitos jogadores grandes, assim, tem muitos jogadores de nome. Você tem o Scarpa, você tem o Hulk, você tem o Dudu, você tem o Arana, você tem o Everson, que é um goleiro histórico no clube. Então, assim, tem muita gente muito grande nesse time do Atlético. Eu estava pensando quais foram os trabalhos do Sampaoli que ele teve jogadores grandes também, que foi no Flamengo, que foi uma tragédia do preparador físico socando o jogador, o time sendo eliminado para o Olímpia na Libertadores, perdendo a final da Copa do Brasil. E o outro foi a seleção da Argentina, que assim, esse não se compara, os jogadores eram muito maiores do que esse que ele teve, tanto em Atlético quanto em Flamengo. E o trem implodiu de uma maneira que o Mascherano estava escalando o time na reta final da Copa do Mundo. Então, assim, ele, quando tem jogadores maiores que ele, jogadores do mesmo tamanho, que olham olho no olho, não costuma dar muito bom também. Então, é uma coisa para o Atlético pensar, nesse histórico dele, quando tem jogadores muito cascudos para trabalhar na mão. ele é um treinador completamente 880, né. Ou ele faz um time meia boca pra ruim parecer a seleção brasileira de 70 e ser vice-campeão de alguma coisa, ou então ele pega um time e implode completamente, dá tudo errado. E é pela situação financeira do Atlético hoje e também pelo que vem jogando, eu não acho que o Atlético tá numa posição de poder arriscar muito. Eu acho que tinha que pegar alguém ali, controle de danos, ah, se briga ali no Brasileiro, talvez sobrando uma pré-Libertadores. A Copa do Brasil, né, ainda tem mais um jogo, mas está numa situação complicada, e ver ali o que dá para buscar na Sul-Americana. Não acho que está no momento de dar um all-in com o Sampaoli. Eu acho que, inclusive, se eu fosse torcedor do Atlético, não olharia com olhos tão bons e parece que ele é o preferido da torcida, pelo menos, né. Que a torcida Ele tem boas fez, lembranças do trabalho ele dele. fez, um, ele fez um bom trabalho lá, apesar de não ter batido campeão de título grande, o Mineiro ele levou. Mas concordo com você, acho que é um nome que tem muitos riscos, ainda mais olhando a situação do Atlético. Mas o outro principal nome, que é o Pedro Caixinha, também não empolga, né? Não é como se tivesse feito grandes trabalhos aqui no futebol brasileiro. É, também vai pegar um elenco com muitos jogadores grandes, não sabe como é que vai ser a relação deles, se vai dar tudo certo, se vai dar tudo errado. Então, o Atlético para mim está numa situação bem complicada, porque o principal nome que estava no mercado, que era o do Voivoda, ele já fechou com o Santos.
que poderia ser uma possibilidade, então vai fazer o quê? Tem boatos de que o Inter pode mandar o Roger Machado embora. Vai esperar, já que vai ter um tempo sem jogo, ver se o Inter manda embora mesmo e aí fecha com o Roger. Mas vai contar com a sorte, ver se o time vai demitir para ir atrás do cara. É complicado. Acho que o timing da demissão também foi muito ruim. Roger Machado que já trabalhou no Atlético, né, Sim, se eu não me engano ali em 2018, 2017, acho que foi 2019, 17. por aí. Isso. Ó, sendo sincero, eu acho que o nome do Tite faria bastante sentido. É um treinador que chega ali, vai organizar a casa, está acostumado, né, a trabalhar com alguns dos jogadores grandes que estão ali por causa da seleção brasileira, é um cara muito respeitado, né? Você sabe mais ou menos o que ele vai te entregar. Não vai ser o futebol mais bonito do mundo, mas vai dar resultado. Então eu acho que o Tite faria muito sentido, eu só não acho que não sei se ele aceitaria. Aí qualquer treinador vai estar entrando meio que numa barca dura, assim, né? Porque o primeiro jogo do treinador que vai assumir, né, a não ser que anuncie um treinador nos próximos minutos, vai ser o jogo de volta da Copa do Brasil. No Mineirão com 60.000 pessoas, com o Atlético precisando virar um 2-0. E olhando a fase do Cruzeiro, a chance de não conseguir a classificação, não falo nem de perder o jogo, mas de não conseguir a classificação é muito grande. O Cruzeiro está embalado, o Cruzeiro está com um time encaixado, sabe muito bem o que quer fazer. Vai pegar um time que pode ter ideal, um fato novo, tá com um ânimo novo por ter trocado de treinador, mas para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, com a fase que o time celeste está, você precisa de mais do que isso. É aquele negócio, né? Se o treinador chega e consegue virar, ele vira Deus. É, tem, Mas se for eliminado, já começa com a batata esquentando. E aí eu já não sei até que ponto o próprio Tite, né, que não queria o Corinthians por causa de um ataque de pânico, ia ter mental para entrar nessa situação do Atlético. Aí eu discordo um pouco, eu acho que a eliminação vai ficar na conta do Cuca. A não ser que tome 4-0 do Cruzeiro no Mineirão, aí realmente fica feio pro novo técnico, mas se é um 1-0, 1-1, 0-0, acredito que ela vai falar, não, o Cuca cagou no primeiro jogo e ele tentou salvar ali, mas não deu. Tem esse mundo, mas você consegue imaginar o Sampaoli indo para esse jogo para empatar 0-0? Mas se o São Paulo ele for, acho que a chance do Atlético perder esse jogo é muito grande. Cara, o Sampaoli vai tentar fazer igual a todo momento. Ou o Atlético faz 4-0 ou vai tomar de 5 com o Sampaoli. Eu Exato. acho que não tem meio termo. Ainda mais chegando, né? O time não Exato. entendendo muito bem as ideias, tendo que treinar e o Cruzeiro já encaixado, São Paulo ele tentar marcar em cima. Esse Cruzeiro que adora o contra-ataque, a receita do desastre tá aí. Cara, é isso. Acho que é isso, né? Falamos de tudo. É, acho que pegamos sobre tudo um pouco. Falamos também até de possíveis treinadores que também estão na tábua da beirada aí, Mano Menezes, Roger Machado, que também estão por um fio nos seus clubes, que destacamos tudo. É isso. Então, obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Quem chegou nessa parte do vídeo e gostou, Matheus, faz o quê? Bom, primeiramente, deixe seu like para o YouTube entender que esse é um vídeo educativo, é um vídeo que tira coisas positivas de dentro de você. Lá ele. Compartilhe o vídeo com o seu amigo atleticano para entender as opções que o time dele vai contratar. Compartilhe o vídeo com aquele amigo cruzeirense para ele rir, falando que o time dele mandou o técnico do rival embora. Compartilhe com o torcedor de todos os times para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Comente aqui embaixo o que você achou sobre a demissão do Cuca, sobre os possíveis nomes do Atlético. E se inscreva no canal, é importante para ajudar a gente a continuar crescendo. Você vai ajudar muita gente. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Só um PS aqui, Matheus, que eu pensei enquanto estava falando. Eu acho que também acabou pro Cuca no Atlético, né? É difícil falar isso sempre pro Cuca, porque igual você comentou, ele sempre volta pouco tempo depois de sair do trabalho. Mas eu acho que é o quê? A quarta passagem dele, imagem desgastada, perdendo pro principal rival, pra ser mandado embora. Eu acho que essa relação Atlético e Cuca talvez a gente tenha visto o último capítulo dela.
pode ter sido sim a última passagem do Cuca pelo Atlético Mineiro. Quarta vez que ele treinou o time, outras muito vitoriosas, essa, sem sombra de dúvida, a pior delas. Então, difícil ver o Cuca voltando a ser treinador do Atlético. Alguns torcedores do Atlético vão ficar felizes, outros podem lembrar dos momentos gloriosos do passado e ficar um pouco chateados, mas é a vida, né? O futebol tem os seus ciclos e o do Cuca no Atlético parece que se encerrou de vez agora. E é isso então. Falou! Valeu!